Ana Sofia. Vamos a mais um caso. Que foi escolhido por ser exemplar e é um caso que, como podemos ver aqui atrás de mim, junta talvez a 4 das palavras que são mais críticas e mais queridas ao mesmo tempo quando falamos nesta transformação digital, porque estamos a falar do envolvimento, estamos a falar de inteligência, personalização e ainda experiência. É sobre isso que os nossos oradores irão falar. O Cláudio Pimentel, já aqui ao pé de mim, Chief Information Officer da Cofidis, também o Pedro Francisco, Sales Leader da Cisco Portugal, e ainda o Luís Lança, o Chief Technology Officer da Logicalis Portugal. Muito bom dia aos três. Vamos olhar para este nome do próprio projeto que implica logo estas 4 importantes palavras. Como é que podemos, Luís, traduzir ou resumir este projeto? Bom dia a todos. Acho que é importante, nós já ouvimos falar da evolução da tecnologia já hoje de manhã neste fórum, mas é importante também perceber a evolução da expectativa dos consumidores e dos nossos clientes. É este o principal ingrediente que hoje nós temos foco e tem a ver com o quê? Quando olhamos para uma evolução do contact center e para a transformação do contact center. Tem a ver com como nós personalizamos o nosso serviço e como utilizamos um dos valores da Cofidis, que é a consideração pelo próximo. Então foi esta que foi a nossa base do ponto de vista de conseguir ajudar a Cofidis nesta evolução, de criar os meios de comunicação ou as fontes de comunicação disponíveis para os seus clientes, com uma expectativa de perceber que vai dar a mesma experiência independentemente da interação, porque é um dos focos principais para medir e dirigir melhor esse envolvimento. E o que é que nós tivemos aqui como aportar o valor, que foi o valor que aportámos? Foi agregar estas fontes e integrá-las e dar uma visão 360. Exatamente para quê? Sempre o esforço de melhorar a jornada dos nossos clientes e, neste caso, enaltecer um dos valores principais da Cofidis, que é a consideração pelo próximo. Cláudio Pimentel, era o cliente final, a Cofidis. Como é que foi delineado estes 360 graus de um centro de contacto? Bom dia. A atividade da Cofidis sempre foi uma atividade à distância. Portanto, nós sempre, desde os anos 80, que começámos a nossa atividade do crédito pelo telefone e sempre foi uma área de trabalho interno que sempre esteve no centro de todas as decisões da organização. Como é que nós conseguimos servir melhor os nossos clientes? Como é que nós conseguimos servir melhor os nossos parceiros? O que aconteceu é que ao longo destes anos todos nós fomos evoluindo, fomos desenvolvendo, sempre sobre projetos, sobre a transformação digital, sempre otimizando os nossos processos, mas chegámos aqui a uma altura em que começámos a preparar-nos para a Cofidis da amanhã. A Cofidis até há uns anos atrás era o crédito por telefone, depois mudámos para de pessoas para pessoas e isso aí foi precisamente o marco que marcou a nossa mudança do ponto de vista de estratégia e como é que nós vamos idealizar a Cofidis da amanhã, que pode ou não estar no crédito ao consumo. E isso aí fez com que nós começássemos a adotar e a pensar como é que nós conseguimos colocar sempre os nossos clientes e parceiros no centro de todas as nossas decisões. Mais do que estarmos só a pensar na atividade de concessão de crédito, pensarmos como é que nós podemos efetivamente ser uma ajuda para os nossos clientes. Quando nós começámos todo este movimento, tivemos de ver quais é que são as nossas maiores fragilidades. Tínhamos um contact center, atividade maioritariamente por telefone, tínhamos soluções alternativas de contacto para os nossos clientes que não estavam diretamente ligadas com os nossos sistemas, o que implicava que os nossos colegas, quando estavam a atender um cliente ou um parceiro, tinham de estar a passar por diversas aplicações até conseguirem obter toda a informação e não conseguíamos garantir exatamente a mesma experiência aos nossos clientes, independentemente de qual fosse o canal que ele nos contactasse. Não conseguíamos medir de uma forma fiável toda esta atividade, porque cada sistema produzia os seus indicadores, cada área produzia os seus indicadores, porque dentro da própria Cofidis nós temos um ciclo de vida do cliente, temos quando estamos numa altura de captação, numa altura de fidelização, numa altura de recuperação de crédito ou de apoio. Portanto, todos estes indicadores eram específicos de cada uma das áreas. Aquilo que nós tivemos quando nós abordámos a Logicalis com o desafio foi, nós já tínhamos parte desta tecnologia in-house,
mas não estávamos a tirar proveito de tudo aquilo de todo o potencial da tecnologia que tínhamos connosco, porque efetivamente, ou por desconhecimento, ou porque a própria tecnologia foi evoluindo e nós não fomos adaptando ou evoluindo os nossos processos. Começámos a delinear com a área responsável pelas operações, e aqui na Cofidis não há propriamente, já não existe esta lógica de projetos informáticos, portanto estamos sempre a falar de IT e negócio, estão a trabalhar em conjunto em equipas multidisciplinares, e isto aqui foi também uma das chaves para o sucesso deste projeto, no sentido de, ok, como é que nós vamos atacar estas questões de proporcionar uma experiência única para o nosso cliente, independentemente de onde ele queira, como ele nos queira contactar, como é que nós conseguimos medir a eficiência, quer a nível interno da eficiência dos nossos colaboradores, quer ao nível também dos níveis de satisfação dos nossos clientes e parceiros relativamente a estes contactos. Portanto, resumindo, que são muitos e ambiciosos desafios, mas depois, como é que de facto conseguiram fazer tudo isso num só projeto? Bom, prioritizando. Em conjunto com a Logicalis e também com o apoio da Cisco, aquilo que nós fomos delimitando foi as áreas de atuação. A primeira área de atuação é como é que nós conseguimos colocar todos os nossos colaboradores a trabalharem como ponto de entrada em todos, numa única aplicação. Esse foi o primeiro trabalho de como é que nós começamos a direcionar todos estes fluxos, sejam chamadas telefónicas, sejam e-mails, sejam chats, para uma única plataforma. Vimos qual eram as nossas baselines, como há pouco, no início, nós fomos medir como é que nós íamos depois atingir este sucesso, quais é que eram as nossas taxas de satisfação dos clientes, quais é que eram as nossas taxas de eficiência, quais é que eram as nossas taxas de atendimento ao cliente. Com isso, definimos aqui um plano ambicioso, porque foi mesmo antes da pandemia, portanto, nós, a julgar que estávamos a conduzir, a partir de um determinado momento deixámos de conduzir, porque toda a gente foi para casa, portanto, tivemos de colocar todas as pessoas em casa e tivemos de continuar com este projeto, porque efetivamente era um eixo estratégico para nós. E aqui aquilo que nós fizemos foi, ok, etapa a etapa, começámos pelo canal do e-mail, porque o contacto telefónico já estava todo centralizado. Começámos pelo canal do e-mail, como é que nós conseguimos direcionar todos estes fluxos e de uma forma inteligente para que estes e-mails chegassem a quem deveria de chegar e não ser tudo sem passar por uma triagem. O chat e depois toda a parte de medição em termos dos KPIs e de seguimento desses KPIs. Pedro Francisco, quando ouviu estes desafios que foram lançados pela Cofidis e depois também pela Logicalis, nessa altura deve ter pensado, porventura, o mesmo que há pouco estava a dizer, um projeto com 4 palavras-chave. Depois, como é que foi? Tecnologicamente, como é que foi operacionalizado? Bem, se calhar começo por dizer que pensei, uau, temos aqui parte da solução, mas não conseguimos entregar tudo. E aqui eu diria, importa dizer que os atores principais não é a tecnologia só, como já foi referido mais do que uma vez, mas a competência, a experiência do lado do nosso parceiro, com a capacidade de poder todos os dias em vários clientes trazer esse valor. Obviamente nós pela parte da inovação, mas muito relevante foi o que encontramos na Cofidis, e eu penso que já foi referido pelo Cláudio, só reforçar a predisposição do lado da Cofidis num processo de uma mudança cultural, como encara estes desafios do negócio, em que não há uma segregação entre o que é o IT e as necessidades de negócio. Estamos a falar de equipas multidisciplinares que em simultâneo definem os seus objetivos de negócio e ao mesmo tempo têm pessoas com competência para definir tecnologicamente como é que podem endereçar esses desafios. Importa dar aqui um contexto. Nós Cisco, estamos presentes em muitas áreas tecnológicas e a área dos centros de contacto é uma área de aceleração muito grande no que diz respeito às inovações. Nós atualmente temos cerca de 3,6 milhões de agentes de contacto center espalhados nos nossos clientes, em todo o mundo, em cerca de 36 mil clientes, o que nos dá uma base de avaliação muito grande. Nós lançámos um survey no início deste ano, uma altura boa, porque com esta mudança toda, esta aceleração de transformação,
veio nos dar uma visão mais clara do que é que poderá vir a ser as necessidades atuais, mas as necessidades do futuro. E nós percebemos que nesse survey, cerca de 2/3 dos nossos clientes, mais 36 mil clientes, dizem que os seus clientes, até 2025, nós não estamos a falar numa distância tão longa, 2/3, eles vão preferir relacionar-se com as marcas através de canais que são mais pessoais, como é uma mensagem de um Apple, se for um iPhone, uma mensagem através do Android ou através de um WhatsApp. E comunicar através deste processo não é comunicar de forma cara a como cara. nós hoje estamos habituados a comunicar. Hoje nós já o fazemos, é encontrar processos dentro da organização em que eu posso fazer uma encomenda de início ao fim, ou posso fazer uma consulta de início ao fim através de um canal que hoje é o que todos indicam que vai ser, dentro de 3 anos, o canal principal de comunicação dos clientes, dos nossos clientes. E isto é uma mudança, um shift muito grande para aquilo que são os centros de atendimento. Também, quando olhamos todos nós, percebemos que hoje as marcas, as empresas, não competem só por produto e serviço. A experiência como entregam o seu produto e o serviço faz, maior parte das vezes, tem um peso muito grande na decisão se nos vamos continuar a relacionar com essa marca. Por isso, este movimento que está a acontecer, em que os novos canais que estão a ser exigidos pelos clientes dos nossos clientes, como formato de se relacionarem com as empresas, a experiência nesses novos canais tem que ser medida e tem que ser entregue, porque é através dessa experiência que muitos dos clientes vão tomar essa decisão. E num ponto de vista de inovação, que nós encontramos essa necessidade já é visível dentro do negócio da Cofidis. Nós encontrávamos na nossa tecnologia a tecnologia para endereçar estes desafios e tínhamos esta competência através do nosso parceiro Logicalis, que é um dos nossos maiores parceiros europeus e que tem muita experiência localmente. Luís Lessa, quer dar a sua visão sobre como foi possível tornar esta experiência mais real, mais humana, menos tecnológica, pelo menos na aparência? Sim, é um bom ponto. Na realidade, tem a ver com aquilo que estávamos no início a referir, tem a ver com a expectativa do consumidor e do cliente. E quando nós temos múltiplas fontes e muitos meios de acesso, como o caso estamos aqui a referir do WhatsApp, das redes sociais, de tudo o que são mensagens in-app que nós estamos hoje a viver, quando nós temos esta agregação, temos de fazer esta agregação para perceber como é que a experiência e as interações podem vir de múltiplas formas até uma empresa como a Cofidis, ou seja, qual for o cliente, como é que nós vamos proporcionar esse envolvimento, essa boa experiência ao longo de toda a jornada, desde, como o Pedro estava a dizer, ao longo de todo o processo, desde a angariação do crédito, desde a captação do mesmo, ou seja, do processo de desenvolvimento do mesmo e até possivelmente do apoio que necessitam muitas das vezes até ao longo desse processo do crédito. E nós foi essa preocupação que tivemos, foi, em conjunto com a Cofidis, perceber exatamente que temos que ter estes KPIs correlacionados, independentemente da interação, da fonte de interação que venha do nosso cliente. Foi aqui que foi o nosso foco e foi aí que nós tivemos de tomar algumas opções. E foi nesse processo de etapas e de milestones que nós fomos agregando o e-mail, depois o canal do WhatsApp, as redes sociais, exatamente para poder fazer isto. Há um processo evolutivo que ainda continua, que tem muito a ver também que nós falamos aí exatamente, que eu acho que, ao contrário de que não ser só redes, mas a voz continua a ter uma preponderância ainda grande nos centros de contacto. Então, é importante também perceber o sentimento das pessoas. Que muitas das vezes, quando as pessoas estão a querer comunicar connosco, é importante trabalharmos neste processo de linguagem natural, que tem a ver com como é que nós, utilizando este contexto, como é que nós criamos do ponto de vista de análise sentimental dos nossos clientes e aportamos aos nossos agentes para poder conduzir melhor o processo. Aqui, acho que é a evolução principal. Depois temos a ver exatamente, há pouco ouvimos falar, que era como é que simplificamos a nossa vida dos nossos agentes. Porque como há múltiplas plataformas, muitas das vezes a gente pode também criar repetição dessas tarefas e então entramos pelo mundo dos agentes virtuais, que é, como temos tarefas repetitivas, podemos criar essa experiência rápida e
movimentar para aquilo que é importante do ponto de vista da experiência e da inteligência que queremos ter. Isto é fundamental para termos, essencialmente, que o sentimento, ao longo de todo o processo, dentro de que seja cliente for, seja sempre positivo, independentemente da interação que tem. Cláudio, de que forma é que consegue avaliar já se este diálogo com as pessoas que no seu caso interessam, que são os seus clientes, se tornou mais impactante? Bom, primeiro, durante a implementação deste projeto, houve um evento que efetivamente foi o verdadeiro acelerador da transformação digital, e foi o Covid. Em Portugal, só no primeiro ano, houve um crescimento da adoção de e-commerce de cerca de 45% ou 46%. E isso aí tirou-nos logo toda a margem de sermos nós a controlar qual é a cadência com que nós vamos mudando os hábitos dos nossos clientes. Foram mais conduzidos do que condutores? A dada altura começámos a ser mais conduzidos do que condutores, porque efetivamente a dada altura a Cofidis, a experiência de utilização com a Cofidis, não estava a ser comparada com nenhum dos outros concorrentes da Cofidis. Estava a ser comparada com um Booking, estava a ser comparada com uma Amazon, porque foram os hábitos que as pessoas, foram as baselines que os nossos clientes foram começando a identificar e a comparar. O que também acaba por ser injusto. Não, mas ao mesmo tempo desafiante. Desafiante. Porque efetivamente isso fez com que nós, uma das métricas que não era efetivamente a mais importante para nós, passou a ser que foi o tipo de contacto. Se é voz ou se é um contacto por um outro canal. E isto aqui vai trazer mais um desafio para este projeto, que foi um cliente, hoje em dia, não quer falar com ninguém. Se puder resolver o seu problema, não vai querer falar com ninguém. Da mesma maneira que a Amazon investe só no One Click Buy, nós tivemos de começar a pensar como é que nós conseguimos dar funcionalidades aos nossos clientes para eles satisfazerem essas necessidades e, ao mesmo tempo, haver este feedback para os nossos conselheiros, para os nossos colaboradores que estavam no contact center para saberem efetivamente o que é que estava a acontecer. Quer dar alguns exemplos dessas funcionalidades? Começámos a trabalhar em tudo o que era a automatização do processo de concessão de crédito, muitas atividades de self-care ao nível de mudanças de morada, mudanças de atualização de informação, até mesmo os pedidos de ajuda, porque efetivamente nós temos de acompanhar os nossos clientes nos altos e nos baixos, portanto, também facilitarmos esse contacto. Ao nível de equilíbrio, nós no início, se calhar, estávamos com um rácio de 70% de contactos, eram todos por voz. Hoje estamos com uma média de 55% de contactos por voz. Isso, do ponto de vista de eficiência do contact center, é enorme, porque os canais, quer seja de self-care dos nossos clientes, ou sejam de forma assíncrona, através do chat, permitem-nos prestar um melhor serviço e de uma forma mais eficiente a estes clientes. Este foi um dos exemplos. Ao nível dos índices do Customer Satisfaction, do CSAT, conseguimos aumentar 15% em termos dos índices de satisfação dos contactos em todo o ciclo de vida dos nossos clientes. Conseguimos otimizar a nossa taxa de atendimento em cerca de 20%. Portanto, em termos de indicadores, em termos de baseline, este projeto, para nós, até agora, tem sido um sucesso, mas como o Lança falava há pouco, este ainda foi uma primeira fase de capacitação. Aquilo que agora estamos a trabalhar, uma vez que temos os dados, começamos a adaptar-nos a estes novos fluxos, é efetivamente como é que nós conseguimos avançar para esta hiperpersonalização dos contactos com os nossos clientes e como é que conseguimos dar mais autonomia aos nossos clientes, de maneira a que os nossos colaboradores sejam muito mais colaboradores para tratarem a exceção e acompanharem e ajudarem os nossos clientes e parceiros nas dificuldades. Se me permite, não fazer uma questão, mas aproveitar aqui as palavras do Cláudio. Um dos resultados que nós tiramos do survey é que quando alguém tem um problema complexo e está a falar com o centro de contacto, 75% dos clientes dizem que se a resolução desse problema complexo se for resolvida em 5 minutos, a experiência é positiva. Okay? Por isso, nós quando olhamos para um centro de contacto, vamos querer automatizar e criar processos, canais de comunicação mais digitais, sem que o humano esteja dentro do processo, porque é isso que o cliente quer, mas quando o cliente quer resolver um problema, nós quer estar a falar com alguém que tem o empowerment para a resolução do problema e, potencialmente, gostaria de ter o problema resolvido em 5 minutos. Isto
num canal em que o cliente pode começar digital e terminar numa conversa com um super agente, com alguém que está do lado da empresa com os poderes de resolver o problema do cliente final, faz com que, num ponto de vista de tecnologia, nós temos que dar aqui um cockpit a quem está a conduzir, em que percebe de onde é que o cliente entrou, qual é a experiência, para que o cliente não se volte a repetir, porque ele vai ter que resolver o problema do cliente em 5 minutos. E é aqui que é este shift. Nós não queremos tirar o humano do processo, nós queremos dar mais empowerment ao humano para os problemas altamente difíceis que tem que resolver naquele momento e automatizar processos que hoje quase todos nós pedimos. Nós não queremos fazer uma interação humana, se for possível ser feita digital. Desculpem, mas se calhar tirei a questão. Luís Lança, quer terminar para resumir aquilo que ainda pode contribuir neste projeto? O que é que ainda pode acrescentar? Claramente que esta é a capitalização do ponto de vista de capacitação humana que nós damos aos superagentes, de conseguir fazer a diferença e que no final do dia tenha a capacidade de resolução. Porque é isso que os nossos clientes pedem do ponto de vista de interação. Acho que é o ponto focal. E esse envolvimento, nós estávamos a falar ao ponto de todo o processo, é crucial para que a tal hiperpersonalização e a tal inteligência que os clientes hoje em dia nos pedem seja concretizada e seja objetiva. E assim passamos em revistas tais 4 palavras de que falávamos no início deste debate. Obrigada a todos. Bom resto de dia. Obrigado.